Olá, pessoal! Então, hoje eu tenho um vídeo que, na verdade, eu fui gravando aos pouquinhos e estava esperando as coisas estarem firmes para eu poder estar falando. Então, Caraca, vocês não sabem o que eu fiz hoje. Eu comprei um veleiro. Descobrindo os sete mares, navegar eu quero. Foi uma loucura, porque tá na hora totalmente errada. Eu peguei todo o dinheiro que eu tinha guardado e vou investir nesse veleiro. bom, como vocês podem ver pelo vídeo de uma semana atrás, eu estava um pouco louca e muito entusiasmada. E eu acho que ainda estou um pouquinho louca e continuo muito entusiasmada. E eu vou explicar o porquê. Eu não tinha certeza e ainda não tenho o que eu prefiro pessoalmente, ou se eu prefiro um monocasco ou um catamarã. Na verdade, é que eu tenho tanta pouca experiência, mas eu sei que, pela minha situação, agora com comics, eu precisava do catamarã. Mas o meu orçamento não dava para isso. E eu fui ver um catamarã em setembro e gostei, mas tinha muita coisa para fazer e achei que não ia dar e deixei para fora. Com a história do lockdown, eles me ofereceram, eles já estavam quase vendendo o catamarã para uma outra pessoa que não conseguiu vir para cá, para Grenada. Como eu já estava aqui e eles já tinham outro barco e querem ir, eles me ofereceram o barco por um preço que eu não pude dizer não. E foi uma loucura total. Porque eu resolvi comprar sem ter experiência. Comprei o barco Iris, Where Iris, quer dizer, como está, aonde está. Então estava em Grenada e como está, sem fazer, que todo mundo fala não faça isso, eu fiz. Então, comprei sem fazer o survey, que é quando o profissional vem e dá uma olhada os erros e os problemas que tem no barco. Mas o tamanho do pepino ainda não sei. Eu sei que tem que trocar um motor, que esse vai ser um grande trabalho, mas isso eu já sabia e está calculado. Agora tem um monte de outras coisas que a gente está descobrindo. Mas mesmo assim, eu acho que foi uma grande oportunidade para ter um catamarã para o meu cachorro, um cat para o dog. Não, para mim também é bem confortável para se viver aqui. Eu estou me sentindo numa mansão depois de viver 3 meses num monocasco de 37 pés. Esse aqui é um catamarã de 35 pés. Então é bem confortável. E pro Comex ele sai correndo atrás dos passarinhos e consegue acessar todas as partes do barco. Ele tá bem contente. Eu acho que foi bem loucura pelo fato que, pronto, não tenho trabalho, não sei para onde eu vou no ano que vem, não tenho experiência quase que nenhuma com veleiro e tô investindo todo o meu dinheiro nisso, uma coisa que pode afundar. Não vai afundar, gente. Mas pronto, tô investindo todo o dinheiro que eu tenho nisso. Mas no fim eu acho que a vida é feita de sonhos e nada paga experiência. E a gente tem que fazer um pouco de loucura de tempos em tempos para realizar nossos sonhos. E não é agora que eu vou começar a dar a volta ao mundo, mas é agora que eu vou começar a aprender para poder então fazer a volta ao mundo à procura das lesmas marinhas em um futuro próximo. Vocês esperem que vai ter. Bom, não sei quanto próximo também, mas vamos ver. E agora eu vou contar um pouquinho de como foi a busca do catamarã e vou mostrar o barco para vocês. Então fica comigo. Primeiro, para poder ir para Grenada buscar o barco daqui de Cariacu, a gente teve que pegar uma autorização da polícia
e fazer um teste rápido de Covid-19 no hospital. E aí a gente pegou a balsa, que estava bem vazia, porque foi a primeira semana que liberaram o trânsito entre pessoas de Cariacu para Grenada, até Grenada, que de balsa leva cerca de 3 horas e meia, 4 horas. Com a gente foi um casal bem experiente na vela para nos ajudar a trazer o veleiro, né, já que a gente não tem quase experiência. Principalmente considerando que a gente só tinha o motor e que a gente não sabe o estado desse motor. Como você pode ver, o botinho que veio junto também estava um pouco decadente e o motor estava dando um problema, mas isso o John conseguiu arrumar antes da gente sair. Eu quase precisei usar esses remos aí no primeiro dia, que eu estava ali sozinha e não conseguia fazer o motor do bote funcionar. Mas tem essa plataforma que você viu atrás. Essa plataforma vai ser bem útil, bem legal, porque a ideia também é usar o barco para fazer pesquisa e para colocar amostras e coisas que você vai coletando durante o mergulho. Eu acho que essa plataforma vai ser bem bacana. Vamos agora fazer um tour por fora do barco. Então, a primeira coisa que a gente viu foi os sacos, né, que protege a vela e as cordas, estavam em boas condições. A vela a gente só conseguiu ver depois. Esses são os 3 painéis solares, são grandes e suficientes para produzir toda a energia que a gente precisa, pelo menos por enquanto está sendo suficiente. E ali na frente a gente tem o trampolim, que você pode ver que todas as janelas quando abrem são grandes, né? E esse trampolim, ele não é o ideal para você deitar, mas para o que a gente está pensando vai ser perfeito, porque eu quero colocar um pouco de grama artificial quando a gente estiver parado, um tapete que a gente enrole, e quando está parado o Comex consegue usar como o banheiro dele, porque isso vai ser importante para a gente conseguir navegar longas distâncias, né? E por enquanto ele não faz nada no barco, a gente vai para a terra 3 vezes por dia, então a gente tem que treinar e o trampolim eu acho que vai ajudar bastante. Bom, pode ver que o barco precisa um pouco de amor e cuidado, tá bem sujo o estofado, mas tem uma mesa bacana, bem grandona. Tem também o bote salva-vidas de emergência, que está dentro de validade até 2022, o que é bem legal, porque custa uma fortuna fazer a revisão dele. Tem uma geladeira vertical, que apesar de não ser o mais eficiente em termos de energia, se você mora a bordo faz uma diferença grande. Fogão de 2 bocas com forninho, que também para quem mora a bordo é importante. Uma pia que funciona com uma bomba de pé, então dá para economizar bastante água. E tem muita área para estocar coisas e guardar copos. Na verdade já veio com um monte de utensílio de cozinha, então a gente não precisou comprar muitas coisas. Esse é o quarto extra, que também veio com equipamento de pesca, isso significa que morrer de fome a gente não morre. E também veio com o colete salva-vidas, então morrer afogado a gente também não morre. E o barco tem, por incrível que pareça, um dessalinizador, que a gente não tem certeza ainda se está funcionando ou não, mas que a gente acredita que mesmo se precisar arrumar, vai ser mais barato do que comprar um novo. Do lado de trás, a gente tem então o motor. Aqui daria para transformar num quarto, mas seria um quarto um pouco pequeno. E esse é o motor que não está funcionando. Então, por enquanto, nós não vamos fazer nada aí
A gente só vai olhar a condição do motor e talvez a gente tenha que trocar para um motor novo, mas eu já sabia disso e já estava contando dentro do orçamento. Assim espero. E desse lado aqui veio até uma máquina de costura que pode ser útil para costurar uma vela numa emergência, mas também parece que precisa um pouco de manutenção. E olha a quantidade de ferramenta que eles deixaram no barco. Então a gente já economizou um pouco aí também. Eu às vezes tenho a impressão que isso é sonho de menino para desculpa para comprar todas as ferramentas. Mas aí a parte que eu não gosto, que é onde o banheiro está, e você pode ver que é uma privada composteira e o espaço entre a privada e a pia é bem pequeno. Então, esse quarto todo é uma das coisas que eu acho que a gente precisa reformar. E aí, desse lado aqui, isso é a mesa de navegação que abaixa e fica uma mesa grande para trabalhar, mas no momento, por causa das ferramentas, não dá para mostrar. Esse é o lado do nosso quarto, que ainda está uma bagunça. Mas tem uma cama do tamanho de uma cama de casal de verdade. Então, para quem está morando a bordo, de novo, é bem confortável. Ali, bem engraçado, a gente tem esse barômetro antigo, a corda, que eu fui testar e funciona, mas me arrependi, porque agora eu dei corda e não para de fazer tique, 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 tique. Estou esperando a corda terminar. Eles fizeram uma maneira aqui de mudar a lâmpada para a lâmpada normal de LED, que funciona, não é a coisa mais bonita, mas salva eletricidade. Isso talvez a gente mude para alguma coisinha um pouco mais elegante. Mas isso é coisas para o futuro. Primeiro a gente tem que fazer tudo funcionar direitinho. Então, o catamarã é uma Flica, o modelo é a F3, quer dizer, foi o terceiro barco construído por Palamos, na Inglaterra. E eu gosto muito desse painel elétrico, porque ele é super clássico. E também tem o GPS, que precisa trocar a tela, quer dizer, ainda dá para ver, mas no futuro queremos trocar. Tem um monitor de bateria e conhecido o barco, começamos nossa viagem. No começo a gente teve que ir fazendo motor sail, que é com o motor ligado e a vela levantada, porque o vento não estava a favor, tinha bem pouco vento, como você consegue ver. Mas passando a ilha de Grenada, a gente conseguiu ir só na vela. O motor reagiu bem, estava vazando um pouco de óleo, mas a gente ficou de olho o tempo inteiro e não deu muito problema. Mas teve uma hora que o barco diminuiu a velocidade e a gente foi ver o que aconteceu e descobriu que o motor que não estava funcionando ficou preso nessa pipa. Quer dizer, a pipa ficou presa no motor. Essa é uma pipa que as crianças aqui costumam colocar em cima do morro e fica lá por dias fazendo barulho até que um dia cai. Enfim, depois de cerca de 12, 13 horas, junto com o pôr do sol, a gente conseguiu chegar em Cariacu. A viagem levou mais tempo do que a gente tinha pensado, pela quantidade de zigue-zague que a gente teve que fazer por causa do vento contra. Mas a gente fez uma velocidade de média de 5 nós, então não estávamos mal. Mas foi perfeito, porque a gente chegou 10 minutinhos antes do toque de recolher, que em teoria a gente não poderia estar depois disso navegando. Então a gente colocou a âncora e 10 minutos depois foi o toque de recolher. Aí a gente já está fechando a Genoa e uma coisa que a gente ficou bem contente
foi com as velas, tanto a Genoa quanto a vela principal tá em boas condições. Elas foram compradas em 2017 e ainda estão bem cuidadas. Então a novidade é essa, que Sea Life Station agora vai ser on board. Então é isso, pessoal. Se você acha que eu estou um pouco louca, dá um like. Se você acha que eu fiz a coisa certa, dá um like. Eu ainda não sei, daqui a uns anos eu te respondo. Segue aqui nesse canal que talvez você descubra também. Um beijo grande e até o próximo vídeo.